que falar sobre disciplina dos filhos. E falar sobre disciplina, você sabe, basicamente as pessoas começam a pensar sobre castigos físicos, né? E eu sei que é tentador algumas vezes, né? Os irmãos sabem que minha filha mais nova tem 6 filhos, né? Eu costumo dizer que as telas de proteção no 19º andar do apartamento dela não são para evitar que a criança caia. São para evitar que a mãe atire a criança pela janela em alguns momentos do dia. Né? Mas vamos ao assunto, irmãos. Eu separei uns poucos pontos aqui, porque se um tema ele tem um livro inteiro escrito sobre ele, obviamente você não pensa que ele vai ser esgotado numa aula de 50 minutos. E se um tema tem muitos livros escritos a respeito dele, como é o caso desse e de outros, então, maior ainda, ou menor ainda deve ser a sua expectativa de que, num momento, nós vamos resolver todas as questões. Nós temos aí, pela frente, também um domingo de perguntas e respostas que não deve ser desprezado pelos irmãos. Anotem suas perguntas ao longo da semana, ao longo da aula aqui, para fazer, né? E os meus pontos serão os seguintes, basicamente. A disciplina, ela pode ser bíblica ou mundana. Não existe uma terceira via. E a gente vai explorar um pouco disso. A disciplina bíblica, ela é um conjunto de atitudes e não um ato isolado. Esse é o segundo ponto. A disciplina bíblica também é persistente. E essa não é uma das suas características menos importantes, talvez seja uma das mais importantes. A disciplina bíblica ela é persistente. E existem algumas armadilhas nas quais a gente pode cair com relação à disciplina que aplicamos aos nossos filhos. Então, o primeiro ponto, a disciplina bíblica, a disciplina, ela pode ser bíblica ou mundana. E, na verdade, se aplica a tudo que você faz na sua vida. Nós temos dificuldades, nós imaginamos que existem áreas neutras em tudo que você decide, no que você faz, no que você pensa, no que você diz. Nós absorvemos a cultura ao nosso redor, que não é só da nossa sociedade, mas esse pensamento, esse conceito vem através dos tempos, em que existem áreas que são neutras. Como se uma coisa pudesse ser bíblica, outra coisa pudesse ser mundana, e existisse uma outra coisa que não fosse nenhuma nem outra. Mas não existe área nenhuma na sua vida, nem na minha, que esteja fora dessas duas coisas. Ou alguma coisa é abordado pela Bíblia, mostrando para você o que fazer, o que não fazer, como pensar, como decidir, como tratar aquela questão, ou então ela vai ser abordada, feita, pensada, decidida de forma mundana. E aqui eu quero que você tire da sua mente aquele conceito de que mundano é alguma coisa suja. Certamente está dentro do reino do pecado, mas não estamos nos referindo a pecados que a gente fala de mundanos ou atitudes mundanas dentro da igreja, não é disso. Nós estamos nos referindo principalmente a uma mentalidade mundana, ao abandono de uma mentalidade cristã para fazer algumas coisas e a aquisição ou a assunção de uma mentalidade mundana para fazer algumas coisas. Pela década de 60, um teólogo inglês chamado Henry Bramires escreveu um livro chamado A Mente Cristã. Ele começa, a primeira frase do livro é a seguinte: não existe mais uma mente cristã. Porque o cristianismo influenciou com a sua moral judaico-cristã toda a Europa e formou a Europa no que ela tem de melhor. Mas a partir de uma série de desenvolvimentos sociais e trabalhos que não foram sempre não intencionais, ou seja, houve a intencionalidade, a partir de certos movimentos, esses valores judaico-cristãos
começaram a ser abandonados. E um outro tipo de mentalidade, se você quiser usar a palavra cosmovisão, você pode usar, um outro tipo de mentalidade começou a tomar o seu lugar. Começou a expulsar os valores judaico-cristãos. E isso não acontece da noite para o dia, isso acontece de forma paulatina, mas de forma consistente. Então, nós começamos muito tranquilamente a fazer uma transição entre uma atitude, uma mentalidade cristã fundamentada nas Escrituras, fazemos a transição para uma mentalidade que olha para dentro de nós mesmos, que se torna mundana no sentido de pertencer ao mundo, a essa esfera de conhecimento, mas não só disso, principalmente a essa esfera de capacidade. Abandonamos a ideia de que sem mim nada podeis fazer, aplicamos isso somente à pregação do Evangelho, salvação da alma, e achamos que em outras áreas, sem Jesus, a gente pode sim fazer. Como se o pecado, como se a queda não estivesse presente em todas as circunstâncias, em todas as situações que eu e você vivemos. Você sabe que tanto a queda quanto a redenção estão presentes. Mas nós fazemos uma separação e acabamos achando que a queda não está presente em certas circunstâncias e que nós somos capazes de lidar com isso. A disciplina dos filhos se tornou um tema delicado e até controverso atualmente, mesmo na igreja. E apesar do claro ensino bíblico a respeito desse tema, mesmo na igreja parece haver confusão, desinteresse e, às vezes, até mesmo desprezo pelo tema. Muito disso se deve à cultura da desconstrução, uma cultura idealizada e implementada desde o século XIX, mas que tomou força no século passado, no século XX, principalmente a partir daquilo que foi chamado de revolução afetiva. Esse conceito, revolução afetiva, remete ao exagero do papel das emoções, fazendo com que as emoções exerçam o papel que antes cabia ao intelecto. Encurtando uma história mais longa e mais sutil, irmãos, isso deu abertura para alterações drásticas em conceitos ancestrais e que antes não eram questionados, como família, conceito de família, o conceito de casamento, o conceito de identidade sexual, que se fala identidade de gênero, a armadilha já está na própria nomenclatura. O valor do indivíduo não é mais pelo todo desse indivíduo, mas pelo modo como o indivíduo lida com as emoções, principalmente com as emoções dos outros. A questão não é mais se houve uma ofensa, mas se a outra pessoa se sentiu ofendida. E, finalmente, esse conceito, revolução afetiva, em que as emoções tomam um papel principal, afetou também o relacionamento entre pais e filhos. Esse relacionamento não ficou isento aos efeitos da primazia, do reinado das emoções sobre tudo mais que constitui o ser humano. E o nosso ponto aqui é que, para todas as coisas, como eu já disse, na verdade, só tem dois modos de você fazê-las, o bíblico e o mundano. Esse conceito é mundano, ele não é bíblico. Quando você lê a Bíblia falando principalmente ao intelecto humano. As pessoas, para crerem no Evangelho, precisam conhecer alguma coisa do Evangelho. Você não sente o Evangelho. Você precisa ter conhecimento do Evangelho que é apresentado à sua mente, para que você, então, possa crer naquele conteúdo. É por isso que Paulo não se chama só apóstolo dos gentios, mas ele também se diz mestre dos gentios. Paulo não está usando uma nomenclatura apenas para enfeitar o texto. O mestre é aquele que ensina. Isso é tão invasivo na vida da igreja que a gente acha que uma escola bíblica dominical muito boa, por exemplo, é aquela em que todo mundo fala. Se todo mundo falou alguma coisa, isso diz que é bom. Eu me lembro que há muitos anos, na única vez que eu realmente tirei uma licença dessa igreja, durante 3 meses, nós passamos a não ter pregação pela manhã e a igreja ficou apenas com a escola bíblica dominical. Quando eu retornei,
os irmãos da diretoria de então estavam me dizendo coisas do tipo: pastor, foi muito bom isso. Acho que a gente deveria ter só escola dominical. Falei, não ter mais o culto, não ter mais a pregação? Porque foi muito boa a escola dominical. Por que a escola dominical foi muito boa? Porque todo mundo participou, pastor, todo mundo participou. Eu faço aquela cara de idiota, de besta, né? Como se eu não conhecesse a minha igreja. Todo mundo participou, que legal, gente. Então, peraí, a irmã fulana participou? Não, a irmã fulana não, ela não falava. Então, o irmão fulano participou? Não falava muito, não. Aí a irmã cicrana? Não, também não. Deixa eu ver. O irmão fulano participou, né? Sim, ele falou bastante. E a irmã fulana participou? Sim, ela falou bastante. Ou seja, o que vocês estão me dizendo é que aqueles que sempre falaram, continuaram falando, e os que nunca falaram nada, continuaram sem falar nada. E vocês estão definindo a escola bíblica dominical por esse conceito. Mas na nossa igreja isso ainda não era tão ruim assim. Era apenas um conceito equivocado de participação, e isso mostrando que houve, né, uma melhoria na situação. Em outras igrejas, isso é tão sério, tão grave, que se constrói o conhecimento a partir daquilo que as pessoas falam. A ideia não é quem vem aqui está passando algo para os outros. E as discussões surgem, e devem sim surgir, não para se construir um conceito, uma doutrina, um ensino, uma aplicação. Elas surgem para você aprofundar aquilo que já é ensinado, aquilo que já veio pronto para ser ensinado. A igreja não constrói o seu conhecimento doutrinário. Ela simplesmente ensina. Por isso Paulo se disse mestre. Ele não se disse facilitador dos gentios. Vocês já notaram como essa palavra pode ser traiçoeira? É um facilitador. Tudo bem, em alguns lugares pode ser que isso funcione bem, na igreja não. Na igreja nós temos facilitadores, nós temos mestres, nós temos professores, nós temos pessoas que ensinam. E ensinam o modo bíblico de pensar. Existe uma mentalidade bíblica que precisa ser aplicada. O problema real, no fim das contas, é que nós não confiamos na palavra de Deus. Não confiamos na palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia afirma a superioridade de tudo que Deus diz. E nenhum de nós desafia esse conceito. Isaías 55, 8 e 9, texto muito conhecido, diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Nenhum de nós discute isso. É aquela ideia que eu gosto de falar para alunos quando estou dando aula de homilética ou de hermenêutica. Eu digo assim, e a frase não é minha, não. Olha, não tem nada que eu possa dizer à igreja, ou que você possa dizer à igreja, que seja melhor do que aquilo que Deus tem para dizer à igreja. Prenda-se a isso, você vai ser um pregador do Evangelho. Você chega para a Bíblia, numa atitude de humildade, de reverência, e com um espírito de papagaio. Você vai repetir o que Deus diz. Você vai aplicar, você vai tornar isso compreensível o máximo possível, você vai tornar isso claro o máximo possível, mas você vem com essa mentalidade. Tudo que Deus diz, pensa e faz é sempre superior a qualquer coisa que qualquer um de nós, por melhor que sejamos, possamos fazer. E como eu disse, ninguém discute isso. Nós gostamos de ensinar, por exemplo, a respeito de crianças, Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E se você está nessa igreja há algum tempo, você já aprendeu que isso não é uma promessa, você já aprendeu que isso é uma advertência. Nós gostamos de citar a Shema. Ouve Israel, lembra? Aquilo que condensa basicamente a identidade judaica, né? Principalmente o versículo 7, nós gostamos de citar. Você as inculcará a seus filhos, as inculcará o quê? A palavra de Deus. E essa palavra que eu te ordeno estarão no teu coração, etc. e tal. Você as inculcará a seus filhos, delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. E nenhum de nós discute isso, nós gostamos de citar isso. Mas aí vem
a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, a mesma superioridade em Provérbios 22:15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Aí a gente já olha assim, peraí, eu prefiro 22:6. Ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar. Ensina como? Aqui está um dos modos. Mas esse eu não gostei muito, não. Vara, não sei o quê. Não, presta bem, o que o texto disse, a palavra-chave não é vara. A palavra-chave aqui, qual é? Coração. A tolice está ligada ao coração da criança. Não está dizendo assim, o seu filho é burro. Não está falando seu filho é inteligente. Não é esse o conceito. Não é isso que está em vista. O que está dizendo, na tradução antiga, é a estultícia, a tolice, a capacidade de ser tudo aquilo que Deus planejou, só que ao contrário, está ligada ao coração da criança, porque ela é uma pecadora. É com isso que você está lidando. E uma das formas de você lidar com isso é a vara da disciplina. Essa vara da disciplina, assim, esse ato físico, vai afastar a tolice do coração da criança. Não, pastor, mas espera aí, pastor, mas espera aí, a gente não concordou que tudo que Deus pensa, tudo que Deus diz, tudo que Deus faz é sempre superior? Que nenhuma ideia minha pode ser melhor que a ideia dele? Só que agora eu já... Mas aí tem mais. Você achou que podia pular isso? Porque era apenas um versículo. Não, tem mais. Provérbios 23, 13, 14. É um problema porque isso está justamente nos livros que nós chamamos de sabedoria. Então, agora, um conceito que a gente está tratando aqui, que só existe em duas formas, nós estamos falando ou da sabedoria divina, ou qual outra sabedoria? Mundana. É isso. Está nos livros de sabedoria. Provérbios 23, 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina. No entender bíblico, isso significa vara. E para que nem eu nem você inventemos moda aqui, o texto deixa isso claro na sequência. Não deixe a criança sem disciplina. Porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. A ideia não é o espancamento, como se a quantidade, a intensidade fosse isso que ia fazer aquele desligamento da tolice, da estultice do coração da criança. Não é isso. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Espera aí. A vara livra do inferno, salvação pela vara. Olha só. Às vezes eu tinha vontade que isso pudesse ser feito com adultos na igreja também. Né? O problema é que talvez eu merecesse mais varada também. Aí a gente tende a desistir dessa metodologia aplicada a adultos. Né? Só que a palavra de Deus é um livro de sabedoria, não é um livro de imagens. Isso não é um apocalipse. Não se usa a palavra inferno aqui, mesmo que ela seja uma metáfora para alguma coisa mais ou menos perigosa. Se usa essa expressão, é porque estamos falando de coisas graves e sérias que atingirão nossos filhos se eles não forem disciplinados. E a metodologia continua sendo o castigo com a vara. A nossa tradução diz, você a castigará com a vara, quando a expressão grega, literalmente, a expressão hebraica literalmente diz, você baterá nela com a vara. É bater. É por isso que essa vara aqui não é como alguns aí fantasiosamente pegaram e dizer, não, isso é como vara da família. Né? Vara, não é vara que você chega lá para conversar, não. Aliás, o conceito de vara, irmãos, nas Escrituras e mesmo no direito, por que vara é a palavra usada quando você fala de vara de família? Porque tem a autoridade para impor o castigo. Não é só uma autoridade fictícia, é uma autoridade para impor castigo. O cetro é uma vara. A ideia da vara na mão da pessoa é a autoridade. Mas autoridade para quê? Para ficar falando, olha, não faz isso, as pessoas estão fazendo do mesmo jeito e poxa, eu falei para vocês não fazerem, né?
Aqui, ó, eu estou com a vara aqui, ó. Não. É porque aquilo se torna um instrumento de aplicação de castigo. E de castigo que pode ser, o ponto último dele é físico e, finalmente, morte. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos que, olha, as autoridades não trazem a espada para fazer carinho em você. A espada é um instrumento de morte. Ela ameaça. Hoje seria um revólver. Né? Ali a ameaça é uma promessa, não é uma ameaça vazia, é uma promessa. Porque pode impor aquilo a você. É aquele parado, senão eu atiro. Aí a pessoa corre, você atira. Aí o policial atira e vem outro. Atirou no sujeito que estava fugindo. Não, o sujeito está desobedecendo uma ordem de uma autoridade que tem autoridade para atirar, para impor, porque senão não é autoridade. Senão não faz nada. É igual o pai que promete, você vai apanhar, mas nunca faz nada, a criança começa a perceber que não precisa atender aquilo. Aquilo é uma autoridade vazia, esvaziada. A verdade é que a gente precisa admitir o que está lá em Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho da morte. E aí, a gente pega esse verso e acha que ele só está falando de salvação. Que a gente tem uma tendência de pensar que tudo é uma questão de crer em Jesus ou não crer em Jesus, aceitar Jesus ou não aceitar Jesus. Não. Há caminho, inclusive o modo de você lidar com seu filho, sua filha, que parece para você muito bom. Não, pastor, nós evoluímos. Nós não precisamos dessas ideias. Peraí, mas era a ideia de Deus, né? Aí você tem que fazer um exercício terrível para dizer que a ideia de Deus não é tão boa. Que a sua ideia é melhor. Só que aí, o mesmo livro de Provérbios vem, com todo o restante da Bíblia, dizer há caminho que para você, para mim, a mente mundana diz, ele parece direito, mas o fim dele é morte. E como eu disse, está no contexto de um livro de sabedoria. No livro de sabedoria, a sabedoria é sempre experiencial. Não existe sabedoria conceitual na Escritura, como apenas o conhecimento, o acúmulo de conhecimento no cérebro, o acúmulo de dados no cérebro. Não é isso que significa sabedoria na mente semítica, na cultura em que o livro de Provérbios e os outros livros de sabedoria, inclusive salmos de sabedoria, foram escritos. A sabedoria é sempre prática, experimentada, experiencial é a melhor palavra aqui. Não se fala de sabedoria para você acumular conhecimento e poder falar e recitar provérbios aqui e ali, não. É para vivência. E se você não está vivendo, mesmo que você tenha esses versos todos na cabeça, você não está sendo sábio no conceito das Escrituras Sagradas. E é isso que Provérbios 14 nos adverte. 14, 12 nos adverte. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos. Ou você vai fazer a coisa de um modo bíblico e se render às Escrituras, ou você vai fazer a coisa de um modo mundano, de acordo com o que você pensa e achando que a sua ideia é melhor. O problema é que à nossa volta estão muitas e muitas vozes dizendo o que ele diz não é assim, ecoando a serpente lá do Éden. Certamente não morrerás. E a gente continua caindo nessa conversa. Certamente não morrerás. O segundo ponto. A disciplina bíblica é um conjunto de atitudes, não um ato isolado. Esse é o problema. Quando a gente pensa numa disciplina física, numa palmada ou alguma coisa assim, a gente pensa que é aquilo. É com pena de morte. A pena de morte, quando ela existe num país que realmente aplica com sabedoria, ela não é um ato isolado. Ela está dentro de um conjunto, de um sistema que abrange todo o conceito, toda a ideia da própria sociedade. Não é simplesmente cometeu isso aí e morre. Não é assim. É por isso que, às vezes, a pessoa fica no corredor da morte lá até anos ali. Existe todo um sistema antes da pessoa cometer o crime. E todo um sistema que ainda prevalece e vai adiante depois que ela comete o crime. E até, se acontecer, a execução dela. Nós tendemos a isolar as coisas. Fazemos isso com o casamento também.
fazemos isso com o nosso relacionamento de namoro, que você não vai encontrar nas Escrituras. A Escritura não tem namoro. A Escritura sempre tem qualquer compromisso visando o casamento. Não é uma opção. Eu quero ter um namoro bíblico. Vier para conversar com qualquer pastor da igreja, vai dizer mesmo, não tenho o que te dizer sobre isso. Não tem como abrir a Bíblia e ensinar sobre. Tem como eu misturar a Bíblia com algum conceito mundano e tentar mesclar a coisa para fazer você agir de uma forma moral, que pode ajudar em alguns casos, nem sempre. Então, nós aplicamos esses conceitos, esses equívocos, de isolar as coisas, a muitas áreas da nossa vida. No relacionamento conjugal, depois que a gente casa. Já viu como é difícil a gente ser crente com a pessoa dentro de casa? Com a esposa, com o marido? A gente é paciente com todo mundo. É um estranho na rua, lá você pacientemente fala e aplica o evangelho e tal. Aí a esposa fala um negócio meio torto para você, também, né? Tu não tem pastor, não? Vai perguntar ao pastor. Querido, Paulo disse para perguntar ao marido em casa. Nós gostamos de isolar. Como tudo mais, a disciplina bíblica é um conjunto de atitudes, não um ato isolado. Deuteronômio, né, que eu citei, a Shema, né, você falará disso aos seus filhos, a gente esquece o que vem antes. O texto não é sobre criança, gente. Não é. O texto é sobre os pais das crianças, principalmente. Os versículos que antecedem os 5 e 6, eu li o 7 e o 8. O 5 e o 6 dizem assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Dela falarás aos seus filhos. Entendeu? Ou seja, você não dá o que você não tem. A palavra de Deus é muito sábia. Você primeiro está cheio da palavra de Deus, imbuído dela, sujeito a ela, rendido a ela, e aí você passa isso para o seu filho e para a sua filha. Não, vamos falar, sentando, andando pelo caminho, deitando, levantando, tá, mas primeiro tem que encher. Se você estiver vazio, você só passa comportamento. Você não toca o coração. E lembra, a estrutura está ligada ao coração da criança. Quem toca coração é Deus. Se você não estiver cheio da palavra de Deus, você alcança o comportamento. Põe limites ali, para que você, papai, para que você, mamãe, para que nós fiquemos bem na fita. Mantendo nossos filhos no comportamento sob ameaça ali constante, talvez. Mas você não chega ao coração. O coração só chega a Deus, com a palavra dele. O único modo de eu ser um instrumento para trabalhar o coração da criança é eu estando cheio da palavra de Deus. Essa palavra que eu lhe ordeno, estarão essas palavras no seu coração. Efésios 6,4, também muito conhecido, diz: e vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina, estamos falando disso, e na admoestação do Senhor. É por isso que a disciplina bíblica, ela é amor e é misericórdia. Ela não vem sozinha. Não se trata de você cair de paraquedas na frente do seu filho com um chinelo na mão, ou com uma vara de marmelo, que costumava funcionar muito bem antigamente. Acho que melhor que chinelo. Não. Disciplina e admoestação, as duas coisas vêm juntas. O livro de Provérbios diz várias vezes que se você está criando um sábiozinho dentro de casa, então as palavras vão entrar mais na cabeça, na consciência desse sábiozinho, do que 1000 chibatadas nas costas do estulto, do tolo. O que você quer criar? Por isso, disciplina e admoestação do Senhor, não somente um ou outro, mas os dois, disciplina e admoestação. Lembra, o que estamos falando é que a disciplina bíblica, ela é um conjunto de atitudes, não um ato isolado. Ela existe, ela tem que existir, mas ela existe dentro de um conjunto de coisas.
Por isso ela é, como eu disse, amor e misericórdia. Você está sendo amoroso, está amando, você está sendo misericordioso quando você usa disciplina. Então, por que ela não funciona muitas vezes? Novamente, voltando no primeiro ponto, porque a gente começa a absorver certos conceitos que são mundanos e agir dessa forma. Por que a disciplina não funciona, a disciplina da vara, como a gente gosta de falar aí? Primeiro, pela falta de consistência. Um autor diz o seguinte: não é a gravidade da correção que produzirá obediência, é a certeza da correção que trará o resultado desejado. Então, se não há consistência, se o que existe é falta de consistência, uma hora vai numa direção, outra hora vai noutra, uma hora é um peso exponencial, outra hora é uma pena. A criança está perdida, está confundindo a cabeça dela, não sabe para onde está indo. Crianças precisam de limites, assim como motoristas precisam de sinalização horizontal. Já dirigiu durante uma tempestade, à noite, numa rodovia? Quem já passou por isso sabe que como aquelas faixas ali são importantes. Eu já peguei isso durante o dia, uma tempestade tão grande na Dutra, em Guaratinguetá, a gente se lembra disso até hoje. Não tinha como parar o carro, porque só havia um acostamento simples, e isso seria uma tolice muito grande, onde não tem visibilidade, você parar o carro ali e achar que você está seguro ali, com criança dentro do carro, a não ser que você saia do carro para dentro da tempestade e para dentro do mato, para ficar longe do carro até a chuva passar. Então, o jeito é diminuir o que todo mundo que estava naquele trecho fez, inclusive um grupo desses motoqueiros aí que anda, todo mundo uniformizado e tal, todo mundo devagarinho ali. Vários quilômetros, até em temporal, com 2 metros de visibilidade só. E era o jeito, era o que tinha que fazer. Mas a faixinha ali ajudava a beça. Crianças precisam de limites, porque pecadores precisam de limites. Os limites são libertadores. Se nós não fôssemos pecadores, limites poderiam nos prender. Mas nós somos pecadores, inclusive nossos filhos. E por isso limites libertam. Libertam da estultice, libertam das decisões erradas, libertam de uma formação doentia. Falta de consistência faz com que não funcione. Falta de persistência. Se não mudou da noite para o dia, não deu certo. Pastor, deu uma palmada, mas a criança continua a mesma coisa. Quando você começou a agir conscientemente, foi a primeira vez. Seu filho não virou missionário? No dia seguinte, não acordou de joelhos em oração? Falta de persistência. Falta de eficácia. Aqui eu acho que Freud nos venceu. Freud dizia que uma das principais funções do ser humano, ou característica, é você evitar a dor e procurar o prazer. Há certa verdade nisso. A gente não tem que ser masoquista, mas também não tem que ser hedonista. Né? Nem uma coisa nem outra. Irmãos, quando você aplica a disciplina da vara, conceitualmente é para produzir dor. Eu já vi pai batendo em criança, principalmente menina. É incrível como homens viram uns fantochezinhos de menina. O homem, o pai. Né? Quando é menina, aí a mão dele fica mole demais até, às vezes, sabe? E a criança, o que foi? Ou então mesmo a criança está com aquela bundinha cheia de fralda, você vai dar e dar um... Você está fazendo carinho. Eu brinco assim com o meu neto mais novo. Lá, cheio de fralda, você bate nele. Vai apanhar. Pá, pega assim. E ele está rindo, porque eu não estou batendo nele, não estou dando uma palmada nele. Falta de eficácia, você está queimando cartucho. Falta de justiça também, faz com que não funcione. Você age com ira pecaminosa, você está com raiva. Ou motivo errado. Como diz uma autora, não tem nada de errado se antes de corrigir seu filho com a vara, você tirar uns minutos de oração para acalmar seu coração. Vai para um quarto, ora ao Senhor, pede perdão a Ele, porque você já estava para cometer um erro de disciplinar seu filho, sua filha, com o coração cheio de ira pecaminosa, ou pela motivação errada. Às vezes, certos atos ou atitudes de crianças, principalmente crianças um pouco mais velhas, deixam claro que você errou na questão.
Mas você é que tem a vara, não é? E aí você faz aquilo injustamente. E você novamente está queimando cartucho. Está pegando uma coisa que é bíblica, que pode ter eficácia, que pode livrar a alma da criança do inferno, e transformando-a num instrumento do seu egoísmo, da sua soberba, da sua vaidade, da sua falta de arrependimento. Esse é o motivo porque não funciona. A disciplina bíblica, ou a disciplina da vara, ou a disciplina física, ela faz parte de um conjunto de coisas. Ela não é um ato isolado, não é uma mágica. É como você chegar e batizar uma pessoa, porque aí ela vai ser salva, pronto. Eu batizo a pessoa, jogo ali na água, pronto, acabou. Regeneração batismal. Os pecados foram lavados pela água do batistério. Mágica, não existe isso. Se há uma coisa que não existe com seres humanos, é mágica, irmãos. Nem no novo nascimento, nem na santificação. Mas nós confundimos, nem na educação dos filhos. O próximo ponto é, então nós falamos, a disciplina bíblica, ou ela é mundana, não existe uma terceira via. A disciplina bíblica é um conjunto de fatores, faz parte de um conjunto de fatores, não é um ato isolado. E a disciplina bíblica também, ela é persistente. Eu fui observar que uma macieira leva de 2 a 4 anos para produzir, uma mangueira leva até 8 anos, a menos que seja de enxerto. Eu não penso que eu entendo desse tipo de coisa. Eu até entendo um pouquinho. Frequentei muito a roça quando comecei a namorar a Rosane. Comecei a namorar ela com 15 anos. Os parentes dela, que tinham fazenda legal, né, cheia de cavalo, aquele negócio todo, era lá na roça. Fui para lá e aprendi muita coisa. Sim, se você faz de enxerto, ela produz mais rápido, mas, em geral, leva 8 anos. O trigo, que a gente usa muito, é mais rápido. Mais rápido significa 4 a 6 meses. Você não planta hoje e amanhã está pronto para colher, não. E eu visitei lá na ilha de São Tomé, na Ilha do Príncipe, uma plantação de baunilha. Ela leva de 3 a 4 anos para ficar pronta. Ela parece uma vagem. Mas nós desistimos, depois de algum tempo, educando, admoestando, disciplinando, nós desistimos da tarefa de disciplinar os filhos, porque não vemos o resultado imediato. Nós queremos a mágica. Nós queremos a criança transformada da noite para o dia. Como você, não é? Não foi assim? Você aceitou Cristo. Deixa eu usar esse vocabulário mequetrefe. Mequetrefe é um termo teológico. Você aceitou Cristo. E no dia seguinte, você está pregando o Evangelho às nações. No dia seguinte, você estava na igreja, envolvido com tudo. No dia seguinte, você conseguiu alcançar o patamar superior da compreensão do que era uma membresia consciente. Não, a gente está lutando até hoje com esses conceitos. Depois de décadas de cristianismo, na sua vida, na minha vida, nós ainda lutamos com conceitos, mas quando vem a educação, a disciplina dos filhos, nós queremos isso. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, é perfeitamente compreensível. A autora do livro que eu vou indicar no final para os irmãos, ela diz que ela não se lembra mais quando é que ela teve o tempo dela para poder parar e tomar um banho numa banheira e ficar lá, né? Não sei qual foi a última vez que eu consegui fazer isso. A minha filha foi chamada, a Ingrid, que está aqui com os irmãos, os filhos dela estão aqui, ela foi chamada para falar numa conferência de mulheres, lá em Águas de Lindóia. Então ela foi falar. Ela estava grávida naquela época da penúltima. E ela foi para lá. Ela estava desconfiada que estava grávida, mas não sabia, não tinha certeza ainda. E ela foi para lá. E está doida para ser convidada de novo para falar. Porque ficou lá 3 dias sem as crianças. Ela disse, num quarto só para mim. A Fiel coloca os preletores num quarto só para o preletor. Né? E aí, ela doida para voltar lá.
Pai, não tem uma conferência aí para eu falar, não? Chama de novo. Deixou os filhos todos com meu genro, lá em São Bernardo, e foi para lá. 3 dias. 3 dias, num quarto só para mim, olha só. Sem preocupação de que uma criança está cortando a tela no 19º andar para ver os carros lá embaixo. Isso aconteceu. Sem preocupação de que outra criança encheu a boca de bisnaguinha panko e estava lá sufocando, e ela demorou para conseguir desengasgar, e ela que conhece as manobras. Quando ela finalmente conseguiu fazer isso, ela sentou no chão e começou a chorar. Porque a garota já estava ficando roxa, estava assim, ela estava pegando o celular para ver o que ela ia fazer naquela circunstância. Graças a Deus, a garota botou tudo para fora. Aí sim ela parou e chorou. Lá. Sim, irmãos. Para que ter filhos? Tem um filho só. Tem um só, não é? Não vai ter esse problema todo. Você vai ter 6 como ela teve. Um só é tranquilo. Você não garante isso? Você garante que essa criança vai vir sem nenhuma dificuldade ao problema com o qual você vai ter que lidar durante anos, talvez a vida toda? Você garante que essa criança não vai aprontar ela? Talvez você seja daquele tolo, desculpe se você é pai, mas se você pensa isso, você é tolo, de que menina é mais fácil. Essa é a piada das piadas. Um menino é mais fácil. Prefiro ter menina, é mais fácil. Você não criou a Ingrid. As coisas demoram para acontecer. Muitos pais desistem. A razão mais comum por que eles desistem, primeiro, eles assumem conceitos mundanos a respeito da disciplina física. Eles dizem coisas do tipo: amo muito meus filhos para usar a vara. Isso aqui eu estou sendo muito auxiliado pelo livro que eu vou indicar aos irmãos. Amo muito meus filhos para usar a vara. Não, isso não é amor, não. Isso é inconsistência, isso é medo, isso é falta de conhecimento. Isso é falta de conhecimento da natureza humana como apresentada pela Bíblia. Isso é confundir ingenuidade com inocência. A criança é ingênua, mas ela não é inocente, ela é pecadora. Psicólogos são quase unânimes em dizer que bebês muito novos já manipulam seus pais ou as pessoas que cuidam deles. Eu não precisei fazer psicologia para perceber isso, foi só ter filhas que, pronto, já dava para ver. Espera lá. Olha só. Você fica assim, olha só. Ele não é velho o suficiente para entender. E é interessante aqui, né, porque os pais gostam de falar: minha filha, ela falou isso assim hoje? De onde ela tirou isso? Deixa eu dizer, ela tirou porque ela ouviu isso. Tá? Se ela usou a expressão física quântica, ela não inventou aquilo. Ela ouviu alguém falando aquilo, e criança é igual uma esponja. Ela está com o radar ligado o tempo todo, em tudo que você está fazendo, em tudo que você diz. Sim, as crianças são muito inteligentes. Todas elas, não é só o seu filho, não é só seu neto, sua neta, não, tá? Desculpe aí. Eu sei, a gente gosta de pensar: o meu é especial. Gente, olha só, falou isso, falou aquilo. Aí eu penso em todas as mães, todas as crianças que eu já ouvi falando aquela coisa, e outros até mais sofisticados. Mas eu sei, não estou culpando, não. É bom a gente ter esse orgulho dos nossos filhos, das nossas filhas, não é? Mas aí quando chega na hora de disciplina, não, ele não entende. Entende um monte de coisa, mas não entende disciplina. Não é a minha filosofia que a gente usa em igrejas, quando a criança aprende a recitar: o Senhor é o meu pastor, mas não consegue falar o salmo todo? E a gente acha que a criança fez... A galinha pintadinha canta a música inteira. O salmo só consegue as primeiras palavras. É a contradição dos pais. Não é nossa, não é das crianças. Ele é muito curioso. É outra desculpa que a gente dá, outro conceito mundano. Você descobriu que crianças são curiosas. Palmas para você. Né? Não sabia que crianças são curiosas? E, segundo, quem disse para você que curiosidade não pode ser pecaminosa? Por que você acha que curiosidade é sempre santa? Alguns adolescentes vão travar as suas vidas, talvez comprometê-las, para sempre, por causa de curiosidade, por causa de falta de temor, por causa de não parar e dizer: não vou fazer isso. Mas você não experimentou, você não viu, você não foi lá. Mas meu pai me disse para não fazer isso. Curiosidade pode levar ao pecado.
pode se tornar ela mesma pecaminosa. Os teólogos discutem sobre em que momento Eva pecou. Seja o que for, há um momento em que ela olha para aquela fruta e vê, gente, acho que vale a pena, né? Experimentar. Mas a gente diz, porque é muito curiosa a criança. Só seu filho que é curioso. As outras bilhões de crianças que já nasceram nesse planeta, não. Toda criança é. Está agindo assim porque não está em casa, está doente, está com sono. Já viu? O que você está dizendo para a criança, quando ela age dessa forma, é o seguinte: se você não está na sua casa, você pode ser desobediente. Está doentinho, pode desobedecer. Não dormiu direito, pode desobedecer. Você não precisa atender, não precisa obedecer seu pai e sua mãe quando está numa circunstância. Imagina por que nós temos adultos que se justificam, jovens que se justificam de muita coisa. É porque eu estou trabalhando demais. É porque eu estou com uma dor aqui. De onde você acha que vem isso? Nós apresentamos coisas que vão acontecer porque são naturais, e ao invés de lidar com essas coisas com sabedoria, justificamos o erro. Justificamos a desobediência. Um outro conceito mundano: é impossível meu filho obedecer de primeira. É impossível. Não, meu filho nunca vai obedecer de primeira. Seu filho precisa aprender a obedecer de primeira. Esse é um conceito que passa pela Bíblia, atravessa a Bíblia toda. Obedecer de primeira. Obedecer sem ser preciso ficar repetindo. Na verdade, na maioria dos casos, você está treinando seu filho a não obedecer de primeiro. Então, uma das razões por que se desiste da persistência na disciplina é que você usa esses conceitos. Então, você não aplica sempre. Mas existe também um outro ponto. Passam a utilizar, se você assume conceitos mundanos, você passa a utilizar métodos mundanos. O método da Bíblia é a vara, no que toca à disciplina física. E lembra, não é um ato isolado. Disciplina e admoestação, disciplina e instrução. Mas passa a utilizar método mundano. Quer ver? Suborno. Esse é o predileto de muita gente, né? Se você fizer isso, vai ganhar aquilo. Quer dizer, se você fizer o que é a sua obrigação fazer, você vai ser premiado por ela. E é por isso que a gente tem aí um monte de adolescentes, de jovens, que acham que precisa ser premiado por fazer o que tinha que fazer. De vez em quando eu encontro e você quer um prêmio, é isso? Você precisa de menção honrosa? Não se trata aqui do incentivo, daquele apoio que faz com que, e que é necessário na vida da criança, entendeu? Para que ela vença a dificuldade, saber que o pai e a mãe estão ali. Eles não vão apoiar o erro dela, não vão apoiar a indisciplina, a desobediência, mas vão estar ali. Só que a gente parece transformou isso numa espécie de mágica e transformou em suborno. Não estamos criando filhos, estamos criando focas. Pó, né? Joga um peixe. Não, o problema não são as crianças. O problema está do outro lado. Ameaça. É outro problema. Ameaça. Ameaçar a criança. Fico pensando naqueles filmes de Velho Oeste que o sujeito falava assim: eu não faço ameaças, eu faço promessas. Você faz ameaça para a criança. Se, então, e às vezes não cumpre. O que é pior. Se você fizer isso, então não vai. E é o pior, né? Se você não comer tudo, não vai ter sobremesa. Cansei de ver nesta igreja essa ameaça sendo feita à mesa do nosso almoço. E a criança não comendo tudo e comendo a sobremesa. Aí os pais têm dificuldade de saber por que os filhos demoram. Não, isso não quer dizer que seu filho vai para o inferno, não, irmão. Esse que é o problema. Às vezes a gente fica muito satisfeito. Então, meu filho está indo para o céu, já é o suficiente. Mas não foi para isso que Deus te chamou, como pai, como mãe, não. Ele chamou você para criar na disciplina e admoestação do Senhor, para fazer discípulos dentro da sua casa.
Chantagem emocional. Depois de tudo que eu fiz por você. Você já vê, não precisa nem comentar uma frase dessa falada por um pai, por uma mãe, por um avô, por uma avó. Né? Manipulação do ambiente. Essa aí é uma que o pessoal pensa que é muito legal. Sabe? Começa a tirar tudo do alcance da criança. Parece sábio, não é? Eu não tiro. Começa a tirar tudo lá. A ideia que você está passando é a seguinte: se você alcançar, é seu. O que você não alcançar, é meu. Você não dá o que você não tem. Lembra desse princípio? Você quer essas coisas arrumadinhas ali, assim e tal, mas aquilo realmente não é nem importante para você. Então deixa a criança pegar. Você está ligando para isso. Agora, se é importante para você, a criança precisa respeitar aquilo. E ela consegue respeitar aquilo. No momento em que ela consegue manipular certas coisas, ela começa a lidar com o não que ela recebe por causa daquelas coisas ali. Mas, novamente, não é um ato isolado. Um amigo meu me visitou, o filho pequenininho, meu violão lá, e a criança indo lá no violão, né? Olha, não sei o quê, a criança indo lá no meu violão. Eu não deixo, não vou deixar, não tem isso, não existe isso. Aí eu peguei a criança, meti a mão no braço dela e disse, não mexe no violão, brinca ali, ó. Aí a criança saiu e foi. Aí o pai virou para mim e falou, poxa, assim ele vai pensar que eu sou um banana. E eu falei, Cara, a criança sabe o que é importante para você, ela sabe o que está no seu coração. A gente perde essa leitura. Quando eu falo que ela sabe o que está no seu coração, estou falando que ela é igual a Deus, obviamente. Né? Ela percebe o que realmente é importante. A criança testa você, ela vai, né? E outro conceito, outro método humano é a argumentação com a criança. Tipo, olha, vem comer isso aqui. Ah, não quero não. Ó, eu estou pensando que se você vier comer, depois a gente pode sair no parque. Aí a criança, então eu vou. Essa é uma espécie de chantagem, mas é aquela chantagem que argumenta, faz um diálogo, como se a criança estivesse no mesmo nível. Você já cruzou a linha da autoridade, já perdeu essa linha da autoridade. Não é mais algo de cima para baixo. Você trouxe a criança para um nível que ela não tem condição, nem emocional, nem intelectualmente, para agir. Existe muita conversa para se ter com criança. Eu adorava conversar com minhas filhas. A primeira coisa que eu fazia era me abaixar da altura delas para conversar com elas. Sempre fazia isso. Papai, eu já ia para a altura delas. E conversar sobre muita coisa. Mas há coisas que não são conversa. Há coisas que acontecem simplesmente porque eu disse que tem que ser assim. Mas não, você faz isso porque eu falei para você fazer. A criança precisa aprender a confiar, mesmo quando a explicação não é dada. Os pais têm um conceito que você vai explicar coisas, e eu vejo a criança olhando para o pai, ela não está entendendo 2/3 das palavras que ele está usando, mas ele acha que ele está fazendo alguma coisa. Não, ela está percebendo a situação toda, o contexto ali. Mas como acontece na Bíblia, o modo como Deus nos instrui também, há muitas vezes em que você simplesmente manda fazer porque é para fazer. Por quê? Porque eu falei para você fazer. Pronto. Eu não cuido de você, não protejo você, não supro suas necessidades, não dou a provisão que você precisa. E estou falando para você fazer isso porque eu falei para você fazer. Você não vai falar isso o tempo todo, obviamente. À medida que a criança vai crescendo, você vai explicando cada vez mais dentro do alcance da criança, mas não pense que você está fazendo bem a criança. Quando principalmente ela é muito pequena e você está explicando um monte de coisa que ela está ali esperando só você terminar aquilo. E ela aprende, é só esperar papai falar, mamãe falar isso aí, que daqui a pouco eu já estou livre de novo. Persistência é característica do cristão. Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Lembra da macieira, da mangueira? 8 anos para produzir. Não nos cansemos de fazer o bem.
No tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Algumas armadilhas que a gente não pode cair na hora da disciplina, é algumas que eu já citei aqui, eu não vou me deter nelas. Por exemplo, repetir-se. Você tem que se repetir para a criança, se repetir para a criança. Você fala, faz, e faz, ou não faz, 2, 3, 4, 5. Você está ensinando alguma coisa para a criança, não está? Está ensinando. Não é muito sério isso que eu estou mandando você fazer ou não fazer. Levantar a voz. Eu sei que isso é difícil. Essa é talvez a coisa mais difícil da gente não fazer, né? Logo a gente levanta a voz. Você sabia que aquela ameaça, como termo técnico aqui, que mais causa efeito é aquela voz tranquila? Não é o grito? É quando a criança sabe que você está falando com ela normalmente, mas que o bicho vai pegar. Ela sabe disso. Você já colocou todo um sistema em torno dela. A minha mãe não tinha nem que falar. Quando a gente estava fazendo alguma coisa, principalmente em público, ela dava uma olhada. Acabou. Pronto. Parava ali. Ninguém era louco de continuar. A gente sabia. É o que falou aquele autor. Não é a intensidade da correção, é a certeza de que a correção vai acontecer. Técnicas mundanas. Eu já citei aqui, né? Eu vou contar até 3. 1, 2, 2,5. Aí a pessoa fica em dúvida, qual é a fração que é menor agora, gente? 3/4, caramba. Entendeu? Esse tipo de coisa. Eu vou contar. Você está quase falando 3, a criança faz, e você acha que conseguiu. Conseguiu o quê? Tolerar pequenos atos de desobediência. Existe um conceito com o qual eu concordo em parte, que é você escolhe as batalhas que você vai lutar com a criança. Mas tome muito cuidado com isso, porque às vezes você está tolerando o erro e talvez o pecado repetido na vida da criança. Sim, a criança às vezes manifesta um padrão pecaminoso, se repete, e você está vendo aquilo e você não está fazendo. Você está julgando que a criança é inocente. Novamente, confundindo ingenuidade com inocência. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está falando de pecado da mãe dele. Todo o Salmo 51 é uma confissão do pecado dele. Ele está se referindo sempre ao seu pecado. Ele foi concebido, nós fazemos parte de uma raça de pecadores. Você cria pecadores que podem ser sábios. Você pode criar sábios. Mas lembre-se, eles são feitos a partir, são produzidos a partir de um material pecaminoso. Ainda bem que não é só a queda que atua, a redenção também atua. Por isso, a sabedoria pode fazer parte. E um que é muito comum, uma armadilha muito comum, é esperar a chaleira ferver. São pais e mães relutantes em usar a disciplina da vara, da chinelada, da palmada, seja lá o que for, e que, porque são relutantes, por cometerem vários dos erros que eu citei aqui, acabam deixando chegar num ponto em que aí não resta mais nada a fazer a não ser a disciplina da vara, só que eles também já não estão mais em condição de administrá-la corretamente. Já estão irados pecaminosamente. A motivação já trocou da que deveria ser a correta, disciplinar para tratar do coração da criança e não simplesmente do comportamento dela, passou a ser, a motivação passou a minha irritação com relação àquela circunstância. Ou seja, você não está observando, talvez você esteja fazendo alguma coisa que seja mais importante do que educar seu filho, sua filha. E aí você vai deixar chegar num ponto em que a coisa estoura, a chaleira ferve. E aí você, não, eu perdi a cabeça, eu não devia ter batido desse jeito, nunca mais vou fazer isso. Não foi o método que estava errado, é você que está de errado. A gente é que faz isso. E a gente condena toda a metodologia. São armadilhas que são apontadas no livro que eu gostaria de indicar para
os irmãos e que eu recomendo fortemente a leitura. Os irmãos conhecem o livro do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, não é? Esse livro é uma releitura do livro do Ted Tripp, só que de forma mais prática, e talvez você já tenha lido. É um livro da Ginger Hubbard, Não Me Faça Contar Até 3. E ela é muito transparente aqui. Ela usa de muita franqueza. Então, é como se ela fizesse uma releitura do Pastoreando o Coração da Criança, que é mais denso, né? Esse aqui tem uma natureza mais experiencial, mais prática. Eu recomendo fortemente a leitura Não Me Faça Contar Até 3, da editora Fiel. Minha esposa viu eu pegando esse livro e disse assim, tu não vai doar meu livro não, né? Falei, Rosane, eu vou doar o livro que não é meu, sem pedir a dona. Mas o livro é bom. E foi traduzido pela minha filha também, essa que está aí. Tá? Viu como é que eu tenho? Gosto de falar também? A filha é inteligente, gente. Uau! Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá subsídios para educar os nossos filhos. Ajuda-nos a confiar na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a observar nossos filhos, a perceber que nós temos um trabalho de vigilância durante todo o tempo. Na verdade, é isso que fazemos o tempo todo, em quaisquer circunstâncias, tenhamos ou não filhos. Dá-nos graça, Senhor Deus, para perceber que nós não estamos num campo de férias, nós estamos num campo de batalha. E muito dessa batalha tem a ver com o coração das nossas crianças. Ajuda-nos para que sejamos homens e mulheres que criem seus filhos na admoestação, na disciplina do Senhor e que tenhamos a alegria de ver as crianças, nossos filhos, nossas crianças, confessando Jesus como Senhor e Salvador. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.